Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juarez Souza, idealizador do projeto Personal Pharma, e nós estamos aqui para mais um vídeo falando hoje sobre o uso de dois grupos de fármacos bastante comuns no dia a dia, utilizado muito pela população, principalmente, claro, pacientes hipertensos, que é o uso de beta-bloqueadores e diuréticos, ou associação dos dois, beta-bloqueadores com diuréticos. E nesse caso, hoje o vídeo a gente vai falar sobre o uso do propanolol com associado a hidrocortiazida. O propanolol é uma droga muito comum, um beta-bloqueador muito utilizado para controle da pressão arterial, e hidrocortiazida é um diurético, espoliador de potássio, diurético tiazídico, também muito comum. E a associação dessas duas drogas podem aumentar os níveis glicêmicos do paciente. Mas como assim aumentar o nível glicêmico? Vamos explicar como isso funciona. Os beta-bloqueadores de primeira e segunda geração normalmente fazem um bloqueio de receptores beta-adrenérgicos, e isso pode causar uma diminuição na liberação de insulina e um aumento na atividade do glucagon. Então esse processo de diminuição da liberação de insulina pode auxiliar e potencializar um aumento da glicemia, principalmente em pacientes que já são hiperglicêmicos, já são diabéticos. Quando associado a diuréticos tiazídicos, que são espoliadores de potássio, que acabam eliminando o potássio, como é o caso da clortalidona e da hidroclorotiazida, você tem uma potencialização desse efeito. Quer dizer, os diuréticos tiazídicos também acabam diminuindo, modificando a secreção de insulina. Então, uma associação entre beta-bloqueadores de primeira e segunda geração, ou primeira ou da segunda geração, associado a diuréticos tiazídicos, pode potencializar sim o aumento da glicemia em pacientes que já têm tendência à hiperglicemia ou que já são diabéticos. O que mais que acontece? Você tem uma intolerância à glicose que esse sistema podem causar, então a associação desses dois fármacos pode potencializar essa intolerância à glicose, fazendo com que a glicemia suba um pouco mais. E além dessa glicemia aumentada, você pode ter uma hipertrigliceridemia, também mediada pela diminuição da secreção de insulina, que é causada por esses dois grupos de fármacos aqui associados. Junto com isso, há a possibilidade da elevação do colesterol LDL, e uma redução do colesterol bom, a redução do colesterol HDL. Então, quando a gente tem a associação de beta-bloqueadores de primeira e de segunda geração, ou de primeira ou de segunda geração, associada a diuréticos, como é o caso dos diuréticos espoliadores de potássio, uma das possibilidades é você ter essas modificações, principalmente em pacientes que já têm características de ter hiperglicemia ou que já são diabéticos. A intolerância à glicose, a hipertrigliceridemia, a elevação do LDL colesterol e a redução do HDL colesterol. O impacto no metabolismo de glicose é potencializado, como eu falei antes, quando você tem uma combinação entre o uso de beta-bloqueadores e diuréticos. Tem um porém aqui na história. O efeito sobre o metabolismo lipídico está relacionado muito à questão da dose. Então, em baixas doses e beta-bloqueadores, mesmo beta-bloqueadores cardioseletivos, você não tem uma influência tão grande. Porém, em doses mais elevadas, a gente já viu, por exemplo, a administração de 50, 100 mg de atenolol, você pode ter uma influência sobre esses níveis lipídicos também. O metabolismo de lipídico pode sofrer essas alterações. Então, segundo as diretrizes de hipertensão arterial, as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial, o emprego da combinação de beta-bloqueadores e diuréticos ele deve ser cauteloso em pacientes que já têm distúrbios metabólicos, que têm hiperglicemia, pacientes que já são diabéticos, pacientes que têm dificuldade de controle no nível de glicose. Então, tem que tomar cuidado com a associação do beta-bloqueador e o uso de diurético combinado. E o que a gente precisa fazer? Então vamos uma recomendação aqui do vídeo, vamos lá. Primeiro, monitoramento farmacoterapêutico. O paciente começou a utilizar esses grupos de drogas, ele precisa ter um acompanhamento farmacoterapêutico. Se necessário, um ajuste da posologia do medicamento para controle da glicemia, quer dizer, se necessário, um ajuste da posologia para controlar a glicemia, o medicamento para diabetes desse paciente, ele pode fazer um ajuste da posologia, da dose, muitas vezes, para fazer um controle mais rigoroso dessa glicemia desse indivíduo. E claro, uma avaliação sistemática da glicemia, principalmente no início da terapêutica. Então é importante que façam uma avaliação sistemática, uma avaliação da glicemia desse paciente para acompanhar e para ver se não está sofrendo essas alterações. Então lembrar sempre que esse perigo maior é em paciente que já é hiperglicêmico, que já é diabético, tomar cuidado com a associação do beta-bloqueador puro, do beta-bloqueador de primeira ou de segunda geração com diurético, principalmente diuréticos tiazídicos, que são espoliadores de potássio, e recomendações, monitoramento farmacoterapêutico,
avaliação sistemática da glicemia, se necessário fazer ajuste da posologia e da dose relacionado ao controle glicêmico, né? A dose do medicamento para diabetes muitas vezes. Esse aqui é o nosso vídeo, o vídeo de hoje, então agradeço vocês por estarem acompanhando a gente. Entre em contato com a gente, pode tirar suas dúvidas, mandar sugestões, a gente está à disposição de vocês. Valeu, até mais!